Bom, pessoal, agora sim. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, obrigado pelo tempo que vocês invertiram em estar presente nesse webinar. Fico feliz em ver a quantidade de partners que se conectaram e pela distribuição geográfica de vocês pelo país. Isso é excelente. Bom, para os partners que ainda não me conhecem, meu nome é Pedro Moura, eu sou gerente técnico de contas na Gurtam para os países do Cono Sul e para o Brasil. E fazendo o segmento dos nossos webinars sobre sensores, hoje a gente vai ver a terceira parte, onde a gente fala um pouquinho mais sobre cores e algumas particularidades importantes. A parte 1 e 2 estão disponíveis já no nosso canal do YouTube em português. Bom, a nossa agenda para hoje é a seguinte. Então, nós vamos ver como adicionar cores aos sensores, como aplicar essas cores nas janelas de informação adicional sobre a unidade, como adicionar uma nova coluna com o estado de algum sensor na nossa lista de trabalho, e, por último, a aplicação de cores ao ícone e ao trajeto de uma unidade. Antes de começar, é importante citar a importância do uso das cores nos sensores. Ainda que isso seja um recurso bem simples, melhora bastante a visualização para o cliente e faz com que a interpretação desses dados seja mais fácil para ele. Então, por exemplo, imaginem um sensor de bateria e ainda que nós tenhamos uma notificação que nos diga alguma vez se existe alguma emergência, se uma bateria foi removida, por meio das cores dos sensores, a gente pode ter uma visão macro de toda a nossa frota de uma maneira rápida para entender a situação. Então, isso também vai permitir que nós atuemos rápido caso exista algum inconveniente. Mas, enfim, não se preocupem com isso agora, a gente já vai entender bem como executar essa tarefa adiante. Bom, então, nosso primeiro item da agenda era como adicionar essas cores aos sensores. Então, a gente já pode passar para o Elon e a gente vai ver essa parte mais básica. Então, bom, então, excelente. Aqui nós temos uma unidade adicionada na lista de trabalho e o primeiro passo, então, seria abrir essas propriedades da unidade, vir até a janela de sensores e selecionar algum dos sensores que nós já temos criados para adicionar essa questão de cores. No meu caso, eu quero usar o de temperatura, que já está aqui criado, então a gente vem nas configurações desse sensor. Bom, então, existem duas formas de adicionar esses intervalos de cores, inclusive nós podemos adicionar também um texto que será mostrado junto com o valor do sensor. Então, nós podemos adicionar isso por meio de uma tabela ou por meio de uma escala. Para mudar a representação, a gente só precisa fazer clique nesse botão aqui. No meu caso, me parece mais fácil trabalhar com a tabela, então eu vou utilizar a tabela para isso. A gente pode até modificar um pouco os valores, então faço clique em adicionar intervalo, vou adicionar 4 intervalos. Então, posso, por exemplo, colocar 0 e que a cor mostrada vai ser, por exemplo, um azul bem claro, um texto, temperatura muito baixa. Logo, 5, uma cor azul mais escura. Temperatura baixa. 7, um azul mais escuro e assim por diante. Então, ok. E, por exemplo, 15, vermelho, temperatura alta. Um exemplo. Bom, então a gente também já adicionou o texto. Então, basicamente, é só fazer clique em OK. Em OK outra vez para salvar. Bom, a gente pode visualizar esses valores de duas formas e isso já nos leva ao nosso próximo tema. Então, a gente volta lá para a apresentação. E nós vemos que esses valores vão poder ser mostrados dessas duas formas. Ou numa janela pop-up, quando a gente passa o mouse sobre o nome da unidade, seja no mapa ou na lista de trabalho, ou também esse valor pode ser mostrado na lista de trabalho quando a gente faz clique no ícone da unidade, que vai trazer para a gente as informações adicionais sobre esse veículo, sobre essa unidade. Então, vamos voltar para o Elon. E nós vemos que no nosso exemplo, nos dois casos, nós não temos nenhum resultado. Então, se eu passo o mouse, eu não vejo nenhuma informação adicional. Se eu expando a informação da unidade fazendo clique no ícone, também não. Por que isso acontece? Bom, porque faz falta algumas configurações nos parâmetros do usuário. Então, vamos fazer isso. Então, a gente faz clique no nome do usuário que está logado, aqui no canto superior direito, na primeira opção, configurações do usuário, e a gente vai descer um pouco até chegar na seção que diz mostrar a informação adicional sobre a unidade. Então, o que significa isso aqui? A primeira coluna diz respeito à informação que será mostrada numa janela pop-up, ou seja, quando eu passo o mouse sobre a unidade.
E a coluna da direita representa a informação adicional que será mostrada na lista, ou seja, quando eu faço clique no ícone da unidade para expandir a informação. No nosso caso, a gente tem aqui valores dos sensores sem nenhuma seleção. Então, para mudar isso, a gente seleciona os dois, do OK, e nós já vemos que aqui aparece temperatura com o valor que nós definimos lá na configuração do sensor. Temperatura baixa, o texto, e o valor da temperatura entre parênteses. Mesma coisa quando eu passo o mouse sobre a unidade, já aparecem os valores dos sensores aqui ao lado. Bom, o nosso próximo tema na agenda era como aplicar a cor de algum sensor à coluna estado do sensor na lista de trabalho do painel de monitoramento. Bom, primeiro é importante saber o que informação traz essa coluna. E basicamente ela vai mostrar a cor que aplicamos a algum dos nossos sensores para que a gente possa visualizar justamente o estado da nossa frota, como eu tinha comentado no início do aspecto bateria naquele caso. Então, voltando no Wielon, o primeiro passo vai ser ter certeza de que essa coluna está habilitada para a gente. Então, volto lá para a plataforma. E no nosso caso, não está. Então, nós não temos nenhuma coluna aqui que represente o estado do sensor. Como é que a gente adiciona ela? Bom, a gente faz clique nesses 3 pontos verticais. A gente busca aqui, diz estado do sensor. E aqui a gente vê que nenhuma das duas opções estão selecionadas. E o que significam essas colunas? Bem, a primeira delas, essa opção, significa que esse campo, o estado do sensor, será mostrado em uma nova coluna diretamente no painel, aqui na lista de trabalho. Se eu tivesse selecionada essa segunda opção, isso significa que essa informação de estado do sensor seria mostrada no menu adicional, ou seja, eu só veria essa informação se eu fizer clique nessa flecha e aqui apareceria essa informação. Se eu não tiver nenhuma das duas caixas selecionadas, isso significa que essa informação nunca vai ser mostrada. Então, como a gente quer uma coluna para mostrar, para poder acompanhar o valor desse sensor para a nossa frota completa, no nosso caso, a gente vai adicionar uma nova coluna no painel de trabalho. Então, a gente selecionaria a primeira opção, que é essa aqui. E, bom, a gente vê que uma nova coluna apareceu aqui com um símbolo de interrogação que diz que o estado é desconhecido. Por quê? Porque nós ainda não configuramos, ou seja, a gente não definiu qual é o sensor que eu quero tomar em conta aqui. Ou seja, eu poderia ter nessa unidade 3 sensores, um de ignição, um de temperatura, um de bateria. Os três com cores aplicadas a eles. Então, a gente tem que dizer para o sistema qual é o sensor que eu quero acompanhar nessa coluna, porque só é possível fazer o segmento de um sensor nessa coluna. Então, como é que a gente faz isso? Bom, de novo, a gente entra aqui nas propriedades da unidade, a gente vem na janela avançadas, e a gente pode descer até a parte que diz uso de cores do sensor. E aí existe uma opção que se chama, bom, que é essa, painel de monitoramento, e aqui a gente define qual sensor a gente vai tomar em conta para essa coluna aqui na nossa lista de trabalho. No nosso caso, poderia ser o de temperatura, que é o que a gente configurou agora, e a gente seleciona ele. Nessa lista só vão aparecer aqueles sensores que possuem cores aplicadas. Então, esse é o único, então temperatura e OK. Bom, e a gente já vê que aqui eu tenho a cor de acordo ao valor do sensor. Bom, além disso, é possível também modificar o ícone da unidade de acordo ao estado de movimento da unidade. Então, para isso é necessário ativar uma opção correspondente nas configurações do usuário. Então, uma vez que a gente ativa essa opção, os ícones poderão aparecer dessas 3 formas aqui, como nós temos na primeira imagem. Então, nessa primeira imagem, nós temos uma unidade que tem definido que o ícone dela estará de acordo ao estado de movimento. Então, quando eu tiver uma seta verde, isso significa que a unidade está em movimento. Quando eu tiver um quadrado vermelho, isso significa que a unidade não tem movimento. E se eu tiver um sensor de ignição criado, esse sensor de ignição está desligado. E quando eu tenho um círculo amarelo, significa que a unidade não tem movimento, mas que a ignição está ligada, ou seja, essa unidade está em marcha lenta. Bom, já na imagem de baixo, nós temos uma cor diferente que não está especificada aqui. Por quê? Aqui nós definimos que essa unidade tomará em conta no ícone o sensor,
as cores de um sensor. No nosso caso, a gente poderia usar o de temperatura. Então, as formas vão ser as mesmas, só que as cores vão depender do estado do sensor. Então, por exemplo, se eu tiver um sensor de ignição e eu definir lá que a cor dele vai ser amarelo para quando ele estiver ligado e laranja para quando ele estiver desligado, as cores estarão de acordo ao que nós definimos lá na configuração do sensor. Então, a gente pode voltar para o Elon e ver os exemplos na prática. Bom, então, para o ícone, de acordo ao estado de movimento, nós teríamos que fazer o seguinte. Então, aqui a gente tem um ícone da unidade, de acordo ao que nós temos definido na janela ícone, que é esse carro vermelho, e a gente pode trocar isso para que esteja de acordo ao estado de movimento dela. O primeiro passo é fazer clique no nome do usuário que está logado, logo a gente vem em configurações do usuário, e a gente desce até uma opção que diz substituir ícones das unidades por símbolos de movimento. Eu ativo essa caixa e dou OK. Bom, aqui a gente já tem aquele círculo amarelo que eu tinha comentado para vocês. Então, nós temos que a unidade está parada e que o sensor de ignição está ligado. E isso realmente é verdade. Aqui, nosso valor do sensor de ignição diz que ele está ligado. Ou seja, essa unidade aqui está parada gastando combustível com um motor ligado. Ainda é possível, como nós tínhamos visto na imagem, fazer com que essas cores estejam de acordo a algum sensor. No nosso caso, a gente pode até usar o de temperatura como exemplo. Como é que eu faço isso? Volto lá nas propriedades da unidade, venho na janela avançadas, desço um pouco, e aqui na mesma seção, uso de cores do sensor, no campo sinais do estado de movimento, eu vou definir que as cores vão estar de acordo ao meu sensor de temperatura. Então, coloco temperatura e dou OK. Então, aqui nós temos a mesma forma, que representa que a unidade está parada, só que a cor agora está de acordo ao nosso sensor de temperatura. Temperatura baixa, 6,82. Excelente. A gente pode passar para o nosso próximo tópico. A gente volta para a apresentação. E, bom, por último, ainda é possível executar um percurso que mostre cores diferentes dependendo do valor do sensor. Então, posso executar, por exemplo, um percurso para a semana completa que me mostre onde a temperatura, por exemplo, esteve muito baixa, que corresponderia à cor que nós definimos lá, azul. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente volta no Ion. Bom, também. Então, primeira coisa, a gente volta aqui nas propriedades da unidade, avançadas, e agora a gente vai usar a seção que diz cor do percurso. Então, a cor do percurso pode ser por viagens, simples, ou seja, uma cor fixa, por velocidade, a gente pode definir quais são os intervalos de velocidade, quais cores a gente quer aplicar ele, e por último, por um sensor. Então, aqui eu coloco por sensor e defino qual sensor eu vou tomar em conta. No nosso caso, também vai ser temperatura. Então, dou OK. E agora, na janela percursos, uma vez que eu tenho habilitada essa opção, nós vamos ter isso disponível, cor, e vai aparecer a opção por sensor. Note que aqui ele vai tomar as cores de acordo ao que nós colocamos lá na configuração da unidade. Então, seleciona a unidade por sensor, as cores vão aparecer de acordo ao sensor que nós configuramos, e eu posso selecionar para qual intervalo eu vou executar. Então, por exemplo, se fosse para a semana completa, eu coloco por semana, e ele vai mostrar o percurso de acordo ao valor que nós colocamos lá no sensor. Então, como esse é por uma semana completa, esse veículo foi e voltou várias vezes, por isso que nós vemos uma linha, várias linhas, na verdade. Então, eu sei que, por exemplo, nesse dia aqui, ele tinha uma cor mais clara, que representa que a temperatura estava entre 0 e 5 graus, e onde eu tenho esse azul mais escuro, eu sei que a temperatura esteve entre 7 e 15. Bom, pessoal, isso é tudo hoje sobre cores. Então, agora eu vou esperar um pouco. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar essas perguntas no chat ou enviar na seção de perguntas e respostas. Lembre-se que se vocês enviam uma pergunta pelo chat, é importante colocar que essa pergunta seja enviada para todos os participantes e para os moderadores da chamada. Assim todos podem ver.
O José pergunta, essas configurações precisam ser feitas em todas as unidades, uma a uma? E a resposta é, não, não é necessário. A gente pode definir um padrão e, na verdade, eu até recomendo que vocês façam isso, por quê? Vou até compartilhar a tela do Elon outra vez. Bom, se a gente vier aqui no painel monitoramento, na verdade, por que eu recomendo que vocês façam e criem um padrão? Porque, por exemplo, se na unidade 1 eu defino que aqui nesse estado do sensor eu vou tomar em conta o sensor de temperatura, e na minha segunda unidade, por exemplo, unidade 2, eu defino que nesse estado do sensor eu estou tomando em conta o sensor de ignição, isso vai dificultar a visualização para o cliente. Então, é importante definir qual sensor que vocês querem usar no estado do sensor, nessa coluna, para que todas as unidades tenham o mesmo sensor aqui. Então, ele vai saber que todas todas se referem à ignição ou à temperatura. Então, primeiro é importante definir isso. Depois, sim, você pode copiar toda essa configuração. Então, o que eu recomendo sempre? Primeiro, ter uma unidade padrão. Então, a gente configura, deixa uma unidade bonitinha e arrumada, e as outras são cópia. Como é que a gente faz essa cópia? No nosso caso, a gente pode exportar tudo isso a outras unidades. Então, imagine que eu tenho uma segunda unidade e eu quero exportar toda essa configuração que nós fizemos aqui na janela avançadas. Como é que nós fazemos isso? Então, a gente faz clique no nome do usuário que que está logado. Então, nesse caso, aqui. Depois a gente vai na opção importar e exportar e a gente vai ver alguns formatos. Para tudo que seja configurações do sistema, a gente usa esse formato que é o WLP. É um formato exclusivo do Elon e serve para copiar ou exportar configurações de unidades, usuários ou recursos. Então, faz clique em exportar para WLP. Bom, então, no nosso caso, eu quero exportar a configuração de uma unidade. Então, eu mantenho selecionado unidade. E eu quero copiar isso para outra unidade. Ou seja, eu não quero um arquivo para que depois eu tenha que fazer upload. Então, aqui em exportar para, eu coloco objeto. Bom, a gente seleciona qual é a unidade de origem. No nosso caso, é a LMU 3030, que seria essa. E eu seleciono o que é que eu quero copiar as outras unidades. Então, na verdade, eu posso copiar qualquer configuração que eu tenha feita nessa unidade para outras. Então, no nosso caso, quais seriam? Seriam propriedades avançadas e sensores. E eu faço clique em seguinte. Logo, eu seleciono para qual ou quais unidades eu quero copiar isso. Então, eu posso selecionar uma ou posso selecionar todas. Por exemplo, fazendo clique na primeira e na última com o Shift selecionado. Então, aqui eu selecionei todas e faria clique em OK. O que eu estou dizendo para o sistema? Que agora todas essas unidades terão a mesma configuração. E você não precisaria fazer isso todas as vezes. Então, a gente só configura sempre uma unidade e todas as outras seriam cópia. Ok, o Nilson pergunta, Pedro, posso adicionar mais de um sensor na tela principal ou somente um sensor? Ok, perfeito, Nilson. Vamos voltar para o Elon. Então, na verdade, aqui na tela principal, você pode adicionar a quantidade de sensores que você deseja. Digo, aqui nessa parte que diz valores dos sensores. Então, todos os sensores que você for criando, você pode ter eles adicionados aqui. Por exemplo, nessa unidade, eu até tenho mais sensores que não estão visíveis. Então, volto aqui nas propriedades da unidade, em sensores, e aqui eu tenho outros sensores, por exemplo, odômetro, bateria, etc., que aqui não tem essa marcação visível. Então, se eu fizer eles visíveis e der OK, eles também aparecerão aqui na tela principal. Então, eu posso ver todos eles. A única coisa é que, sim, aqui nessa coluna estado do sensor, você tem que definir um só sensor e qual é o que você quer tomar em conta. Então, por isso que eu disse que é importante ter um padrão. Eu não posso ter numa unidade aqui controlando o sensor de temperatura e em outro sensor de ignição. Por quê? Porque quando o cliente vê toda a frota dele, ele não vai saber de qual sensor se trata e não vai entender bem as cores. Por isso é importante definir qual sensor a gente toma em conta para essa coluna. Mas sim, você pode acompanhar os valores dos sensores de todos os outros, fazendo clique no ícone da unidade para ver toda essa informação. Bom, pessoal, a gente não recebeu mais perguntas, então acredito que tudo tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tenham, nossa equipe de suporte continua disponível. Eu coloco à disposição o meu e-mail pessoal também, que vocês também já devem ter. Obrigado pela participação. Outra vez é muito importante o tempo que vocês dedicaram para estar aqui hoje. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço, até mais.